Lucas capítulo de número 12, verso de número 22 em diante. Diz assim as Sagradas Escrituras. No verso 22 de Lucas 12. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, igreja, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm dispensas, estoques, celeiros. Todavia, Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações e perturbações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Eu acho que esse texto por si só, ele já fala. Eu acho que esse texto por si só, ele já clama. Eu acho que esse texto por si só, ele já nos ensina. Eu acho que ele por si só dispensa comentários. Entretanto, quando nós olhamos para Lucas capítulo de número 12, verso de número 22, ele é análogo a Mateus capítulo de número 6, verso de número 25 até o verso de número 34, se não me foge a memória. Lucas 12, 22 e Mateus 6, eles são análogos. Jesus está falando as mesmas coisas, as mesmas expressões. Jesus está falando sobre a inquietação, sobre perturbação, sobre você não andar ansioso em demasia. E quando olhamos para Mateus 6, no domingo passado nós falamos sobre o pão de cada dia, falamos sobre o Pai Nosso, a oração de Pai Nosso, e vimos que Mateus 6 é justamente a oração onde Jesus ele sobe ao monte, ali ensina sobre o seu evangelho. E quando Jesus ele sobe ao monte, ele está resgatando, foi o que nós conversamos domingo passado, quando falamos sobre o sermão da montanha e a oração do Pai Nosso, nós vimos que Jesus está resgatando algo na memória de Israel. Ao subir ao monte, Jesus resgata o fato de Moisés ter subido ao monte. Quando Jesus sobe ao monte como legislador, assim como Moisés que subiu ao monte, sobe como legislador. Jesus sobe ao monte como mediador entre Deus e os homens, e Moisés sobe ao monte como mediador entre o povo de Israel e Deus. Jesus sobe ao monte e ele traz a palavra de Deus, ele traz aquilo que você e eu conhecemos como evangelho. E Moisés também fez isso quando ele subiu ao monte, ele trouxe a lei de Deus, a palavra de Deus. Então, quando Jesus no sermão da montanha, ele sobe ao monte, ele sobe de propósito, ele sobe com propósito, para poder granjear, chamar a atenção do seu público-alvo inicial, que a priori era o povo de Israel. Então, Lucas capítulo de número 12, verso de número 22 em diante, e Mateus capítulo de número 6, nós vamos ver que eles são análogos. Jesus está falando sobre o evangelho do reino de Deus, Jesus está falando sobre o seu evangelho, a sua graça, o seu perdão. E quando nós olhamos para este sermão de Jesus, quando olhamos para o sermão da montanha, o evangelho ele é sinônimo de Jesus, assim como Jesus é sinônimo do evangelho. Quando olhamos para Jesus, quem é Jesus? Ele é o evangelho personificado. E quando olhamos
olhamos para o Evangelho, ele é a representatividade de Jesus. Jesus, quando fala do Evangelho, está falando de si. Entretanto, quando olhamos para Jesus semelhante a Moisés, Jesus ele é diferente de Moisés, porque Jesus ele é a chave hermenêutica da Bíblia Sagrada, algo que mencionei aqui também no domingo passado. E quando falamos de hermenêutica, estamos falando da interpretação do texto bíblico. Como é que nós devemos interpretar Moisés? Como é que devemos interpretar os profetas? Como devemos interpretar os salmos? Nós devemos interpretar Moisés, os salmos, os profetas, baseado na existência do Cristo. Jesus é o centro das Escrituras. Jesus é o centro no jardim do Éden. Jesus é o centro lá diante daqueles que eram eruditos na lei, quando ele tinha 12 anos de idade. Jesus é o centro na cruz, pois tinha ao seu lado, ambos eram criminosos. Jesus é o centro. Jesus é o centro da Bíblia Sagrada. Logo, Jesus ele é a chave hermenêutica da Bíblia Sagrada. E esta chave que nos leva à interpretação do Evangelho, da palavra de Deus no Velho e no Novo Testamento, tinha uma mensagem. Jesus pregava apenas uma única coisa. A única coisa que Jesus trazia, que Jesus pregava, era o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus chegou. O Evangelho do Reino de Deus está aqui. O Reino de Deus está próximo. O Reino de Deus está... Então arrependei-vos. Esta é a mensagem que Jesus ele traz. A mensagem do Reino de Deus. E este Reino de Deus, ele não é um reino abstrato. Não é um reino de teorias, de letras. Não é um reino que está longe de ser conquistado. Eu gosto muito da expressão de Lev Tolstói, quando ele, filósofo e teólogo russo, em 1894, ele escreve um livro intitulado O Reino de Deus está entre vós. E o cerne, aquilo que ele defende acerca do reino de Deus, do evangelho do reino de Deus, é justamente o fato de uma proposta. O reino de Deus é uma proposta prática de existência em sociedade. O reino de Deus ele deve ser vivenciado, praticado e revelado muito mais do que apenas uma teoria ou muito mais do que apenas um conhecimento. Então o reino de Deus ele não é abstrato. O reino de Deus ele é concreto. O reino de Deus é para ser vivido. O reino de Deus é para ser experimentado. O reino de Deus, ele é para ser revelado. O reino de Deus, na linguagem de alguns eruditos, de alguns teólogos, é o reino que está aqui, mas ainda não. O reino de Deus é um reino que está aqui. Foi inaugurado por Jesus. Jesus trouxe o reino de Deus, mas ainda não. E quando eu falo ainda não, eu quero dizer que ainda não foi consumado. Será consumado, perpetuado, nos vieses como tem que ser, quando Cristo voltar. Quando Cristo retornar, ao soar da última trombeta, Jesus ele vai voltar. E quando ele voltar, aí este reino será de fato e este reino será de direito. Porque até então nós estamos vivendo o reino, somos representantes deste reino, mas ainda não foi consumado. Podemos demonstrar este reino, mas ainda não está na sua totalidade, porque Cristo ainda não voltou. Quando ele voltar e quando ele instaurar realmente o seu poderio, o seu governo, nós vamos viver de fato na essência este reino de Deus. No entanto, o reino de Deus está aqui. Esta é a mensagem da chave hermenêutica. E quando chega no verso de número 31, nós vamos ver que Jesus ele fala algo que é estupendo. Jesus diz assim em Lucas 12, 31. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. E aí então eu parei aqui, lendo sobre o reino de Deus, puxando o gancho da oração do Pai Nosso, do Sermão da Montanha, que desde domingo nós estamos conversando. Eu parei aqui. Lucas 12, 31, quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí eu comecei a refletir e disse, Jesus, eu tenho 42 anos de idade, nasci num lar cristão.
O meu avô já era pastor. Meu pai trabalhou como secretário da igreja. Meu pai trabalhou como tesoureiro de uma igreja. A minha mãe, na época, ela regia as irmãs. A minha mãe fazia parte da liderança do círculo de oração. E eu, desde que me entendo por gente, o meu caminho, a minha história é dentro de uma igreja. Só que não, Jesus. Só que as demais coisas não estão sendo acrescentadas na minha vida. Então eu queria entender um pouco mais sobre este teu reino que tu fala para nós buscarmos, e que se buscarmos este teu reino, as demais coisas nos serão acrescentadas, porque se eu ler ao pé da letra, o que dá a entender, Senhor Jesus, é o seguinte: essa é a minha conversa, a minha oração com Deus no momento em que eu estava refletindo sobre esse texto. E eu falei assim, o que dá a entender é que eu não preciso buscar determinadas coisas, o Senhor vai trazer se eu buscar o reino. Só que eu estou há 42 anos nesse suposto reino. E não, comigo as coisas não têm sido acrescentadas. Então isso me levou a questionamentos. E o primeiro grande questionamento que eu fiz a mim mesmo, enquanto eu fazia as minhas coisas: o que é o reino? Para que eu busque, e as demais coisas me sejam acrescentadas. O que é o reino de Deus? Eu preciso saber. E a minha mente, então, religiosa, a minha mente de cristão religioso, me levou a pensar, por exemplo, que o reino de Deus é o louvor. Foi a primeira coisa que me veio à mente. O que é o reino de Deus? E aí me veio à mente, o reino de Deus é o louvor, é a adoração. E eu comecei a pensar então sobre o louvor e a adoração, e eu começo a perceber que o louvor e a adoração, então, nesse momento de solitude em que estava, ele nada mais é do que uma percepção do que de fato Deus é, e essa percepção e esse reconhecimento daquilo que Deus é, me leva e me impulsiona a adorá-lo. Então o louvor, ele é uma expressão de alumbramento. O louvor é quando as escamas dos meus olhos elas caem, e eu percebo Deus na sua magnificência, na sua majestade. Eu percebo Deus na sua grandiosidade. E quando eu percebo Deus em todo esse poderio, na sua divindade, em tudo que Ele é, então isso me impele, isso faz com que eu louve, isso faz com que eu adore. Então a adoração, o louvor, faz parte do reino de Deus, mas não é o reino de Deus na essência. A oração, o louvor e a adoração nada mais é do que um impulsionamento do reconhecimento que tenho dele. É uma consequência da causa. Deus é a causa. E eu então começo a louvar e adorá-lo, porque reconheci quem ele é. Então faz parte do reino. Mas não é o reino na sua essência, o louvor. Bem, o que é então o reino de Deus? Aí eu fui para a próxima, oração. E eu pensei, o reino de Deus então é oração. Eu estou falando de definição absoluta, o reino de Deus é definição absoluta. E aí me veio à mente agora a oração. E quando me veio a oração, eu comecei a pensar e a refletir, assim como pensei e refleti sobre o louvor e a adoração. E quando eu vejo a oração, eu já percebo que a oração ela é um encontro. Falando de modo popular, de modo mais vulgar, como é que podemos definir a oração? Entendo que a oração ela é um encontro do paradoxo da santidade com o pecado. É um encontro inusitado. Porque de um lado eu tenho Deus totalmente santo, puramente santo, plenamente santo. E do outro lado eu tenho o Rodrigo, totalmente pecador, totalmente cheio de mancha, fédido, torto. E chega o momento em que eles se encontram. E esse encontro da santidade com o pecado do Rodrigo, com o pecador chamado Rodrigo, é o que eu e você chamamos de oração. É um encontro.
onde a santidade de Deus vai impregnando em mim. E eu começo a me perceber como pecador, e eu começo a me arrepender. Ou seja, na oração também é uma causa e uma consequência. Aquilo que Deus é vai começando a me modelar. E eu vou começando a me humanizar. Mais próximo da imagem de Deus. Isso seria oração. Um encontro. E a oração faz parte do reino. Mas também não é o reino. Aí eu pensei em outra coisa. Eu pensei em uma coisa que é muito sacrifício para mim. Aí eu pensei no jejum. Porque se existe alguma coisa que eu gosto de fazer, é comer. Só que quando nós falamos de jejum, também nós interpretamos o jejum um pouco meio que errado. Porque jejum não é somente a abstinência da comida. Mas acredito eu que o jejum seria a abstinência, e principalmente a abstinência de mim. E quando eu falo do perfeito jejum sendo a abstinência de mim, eu acho que é a abstinência da minha arrogância. Eu acho que é o jejum da minha soberba, da minha individualidade, do meu egocentrismo. Eu acho que esse tipo de jejum é muito mais válido do que você deixar um prato de comida delicioso. Eu acho que nós deveríamos começar a jejuar de nós mesmos. E não evitar a comida. Coma. Entretanto, quando você fala acerca do jejum e você leva isso para o âmbito da saúde, o jejum faz bem. É necessário. Você, de vez em quando, para que o corpo funcione melhor, você faça um jejum. Mas acredito que o melhor jejum é o jejum de nós mesmos, porque quando nós fazemos um jejum, sempre é tentando buscar algo em troca de Deus. E eu acho que isso não funciona muito bem. Porque eu vou me sacrificar para receber aquilo, quando na verdade eu não tenho que receber nada, pois tudo já foi feito na cruz do Calvário, o restante das coisas eu tenho que trabalhar e conquistar. Eu tenho que administrar melhor os meus recursos financeiros, o meu tempo, e conquistar, porque o que Deus tinha que fazer para mim, Ele já fez através do Cristo. Todo o meu pecado já foi perdoado na cruz do Calvário. Agora eu preciso sentar e fazer uma planilha no Excel, administrar os recursos melhor, ser mais centrado, mais foco, para que as coisas materiais comecem a funcionar como deveriam. E o jejum que eu tenho que fazer é o jejum de mim, da abnegação. Então eu entendo que o jejum, ele faz parte do reino, mas não é o reino. Então o que é o reino de Deus? Aí eu pensei o seguinte, deve ser ir para a igreja. No frio, na chuva, o jejum, o reino de Deus deve ser ir para a igreja. E aí quando eu olho para a igreja e começo a refletir para esse momento que tu e eu, nós estamos aqui, eu começo a pensar que vir à igreja fala muito mais de nós do que concernente a Deus. Porque quando estamos em comunhão e nós nos abraçamos e nós damos risada, você acha que isso vai curar algo em Deus? Você acha de fato, irmão, que Deus precisa do teu louvor e da tua adoração? Deus é pleno, Deus não é carente, porque um Deus que precisa de louvor e adoração é um Deus grego, é um Deus que tem carência, é um Deus fraco. O propósito da igreja é como o apóstolo Paulo, ele apresenta em Efésios, é ser família, é ser íntimo, é partilhar, é estar junto, é comungar, é chorar as mesmas dores, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, é partilha, é estar junto. E estar junto não fala de Deus, fala muito mais de mim, porque quem precisa de você sou eu. E através de você, Deus se manifesta, porque eu tenho que ser um Cristo para você e você tem que ser um Cristo para mim. E no coletivo, no corpo, nós vamos ver que a cura, orais uns pelos outros, confessais os pecados uns para os outros, para serdes curados. Então fala muito mais de mim
do que do próprio Deus. Se tu vem à igreja para entregar algo a Deus, eu acho que essa concepção também está errada. Você e eu, nós viemos aqui, sim, porque eu encontro Deus em você, mas é o momento em que nós professamos a mesma fé. E através da tua vida eu sou curado, eu sou restaurado. Vir à igreja, irmãos, eu traduzo de um modo bem popular como uma terapia. Porque quando você se isola, você tende a sofrer mais. A depressão, a tristeza, ela vai enraizando mais. Mas quando você faz parte do coletivo, da amizade, do amigo, da fraternidade, você tende a ser curado. Você tende a ser curado. A igreja é uma terapia. E é aqui onde o Espírito Santo de Deus se manifesta. Porque estamos unidos no mesmo propósito. Então, vir à igreja faz parte do reino. Mas não é o reino em si. Então, o que é o reino? Eu fiquei pensando. O que é o reino para que eu o busque, para que as demais coisas me sejam acrescentadas? E aí, então, me deparo com Paulinho. Paulinho, meu amigo, grande homem de Deus, tem muito a nos ensinar. E ele escreve em Romanos, capítulo de número 14, verso de número 17, eu faço questão de que tu leia. Romanos, capítulo de número 14, verso de número 17, Paulinho, então, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, nós temos que entender que a comida ela gera prazer. Pois você não come somente com a boca, você come também com os olhos. E não só come com os olhos, mas de um modo um pouco mais intuitivo, sem você perceber, você come com o olfato. Então aquele cheiro daquela comida que a princípio granjeou os teus olhos e que será agradável ao teu paladar, o cheiro também fica gravado na tua cabeça, e quando tu sente aquele cheiro, tu sabe, é uma parmegiana de frango. Só por causa do cheiro, porque ficou gravado, você não percebeu. Comer é uma arte, comer é uma ciência. Você não come somente com a boca, você come com os olhos, você come com o olfato. E quando falamos de comida, estamos falando de prazeres. Quando falamos de bebida, então, estamos falando de festa. Está se falando também de prazer. Então, quando Paulo diz o reino de Deus não é comida nem bebida, Paulo está dizendo que o reino de Deus não é somente prazeres, e prazer no sentido de anarquia, de você viver aquela vida que acha que não tem responsabilidades, que é só deleite, que é só prazer, que é só curtição, que é só onda, que é só bonde, que é onde tem uma festa tem que ir. Não, o reino de Deus não é somente isso, só festa. O reino de Deus é mais sério. É isso que Paulo está querendo dizer. E ele diz, a seriedade do reino de Deus, o reino de Deus é justiça. E aí então eu começo a cogitar a ideia do princípio da justiça. O que seria justiça se não você fazer o que é certo? E aí quando você vai para um Brasil dividido, quando você vai para uma igreja, a igreja brasileira é uma igreja dividida. E dividida porque a igreja parece que se tornou partidária. E nós não temos que ser partidaristas. O que nós pregamos neste mundo é o reino de Deus. E aí você como cidadão então não vai cumprir o teu propósito? Sim. Como cidadão você vai analisar a teoria, a ideologia daquele partido, a filosofia, a crença, a proposta para o futuro, a proposta para o presente. E aí você então vai analisar, faz parte, está enquadrado no reino de Deus? Tá, então eu voto. Não tá? Então eu não voto.
É simples. A única bandeira que nós levantamos não é a bandeira política, de A ou de B. Como se o A tivesse certo, o B tivesse errado, ou o contrário também é verdadeiro. O que nós levantamos é a bandeira do reino de Deus. Eu estou aqui para ser embaixador do reino de Deus nessa terra. Então, quando o B faz algo relacionado ao reino de Deus, eu vou aplaudir. Quando o A fazer algo relacionado ao reino de Deus, eu também vou aplaudir. Porque eu, como reino de Deus, sou o termômetro. Eu sou o termômetro, eu sou a luz. Como é que deve se governar uma nação pautada no reino de Deus? Como é que é um reino de Deus? O reino de Deus é um reino de justiça, é o reino que faz o certo. Não importa o lado, é o certo. Porque o certo é certo. E a paz? Quando falamos da paz, não estamos falando da ausência do conflito, mas estamos falando da ausência de acordo. O conflito é isso, a ausência de acordo. O que é a paz se não o acordo? É mais ou menos assim. A tua família está pegando fogo. Você, que faz parte do reino de Deus, tem que fazer a poeira baixar. Mas eu escolho um lado, pendo para um lado, e taco mais gasolina no fogo. Dentro das igrejas, quantas divisões. Como escreveu Paulinho à igreja de Corinto. Uns são de Paulo, outra de Pedro, outra de Apolo, outra de Jesus Cristo. Grupinhos. Grupinhos com nomes e ainda com grito de guerra. Dentro da igreja. Dentro das famílias, famílias arruinadas. Porque você que é o emissário da paz, você não apazigua, você ainda incita mais. Acontece uma confusão na rua, discutiu com um cara no trânsito, aí tu olha para o cara, em vez de falar e de transmitir a paz, você vira assim, ó, você não sabe com quem você está mexendo não, eu sou da quebrada. Você é da quebrada ou reino de Deus? Você é da quebrada, embaixador? Ah, você é da quebrada, então o outro diz, então vamos ver, aí começa a facção. Aí depois, se o pastor Rodrigo coloca uma flecha aqui, ó, campanha dos 21 dias da porta aberta e não sei o quê. Tu vem. E aí tu não recebe. Depois dos 21 dias, com 21 jejuns, com 7 mergulhos, e as 7 voltas, e os 12 dias, dura 12 meses, aí tu não recebe, aí tu vem falar comigo, pastor, eu fiz tudo, eu sou um crente assim, etc. Por que não? Fia, você buscou o reino de Deus? Sim, pastor, tanto que eu fiz tudo bonitinho na campanha aí, mas você buscou a paz? Ah não, pastor, porque a minha língua ainda não é convertida, eu ainda gosto de falar que eu sou da quebrada e de mostrar com os caras lá, e eu gosto de um barraco mesmo, olhou para o meu marido, eu vou para cima, olhou para minha esposa, eu vou para cima mesmo, eu gosto. Se você não buscou a paz, as demais coisas não vos serão acrescentadas. Se você não busca a justiça, as demais coisas não vos serão acrescentadas. Então para com esse negócio de 12 dias, de 21 dias, para! Busco o reino de Deus, justiça, paz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando falamos da alegria, do que Paulo fala? Contentamento, porque se existe um povo triste é crente. Nunca está satisfeito nem com Deus. Sempre quer mais. Eu não consigo entender como é que eu posso ser uma pessoa que anda na tristeza, não sou satisfeito com Deus. Existem momentos de oscilação, e Salomão escreveu isso, há tempo de você chorar, há tempo do luto, há o tempo de você se afastar do abraço, ter um momento teu,
Mas como Salomão falou, é tempo, agora viver uma vida. Nunca sorri, nunca está contente, nunca está alegre, não passa alegria. Se eu não fosse crente, olhasse para um crente só na tristeza, eu não quero esse Deus de terror, não. Esse Deus não é atrativo. Esse Deus não é coerente. Pois quando você coloca Deus, o sinônimo de Deus é tudo de bom. E se fica só na tristeza, uma vida inteira na tristeza, não tem contentamento no marido. Me enganei, propaganda enganosa. Não tem contentamento na esposa, não tem contentamento nos filhos, não tem contentamento nos bens, não tem contentamento em nada. Não se sente pleno, satisfeito. Profere só lamentações, murmúrios. E aí depois já faz campanha. Desculpa, irmão, se eu sou Deus, eu falo, não vou dar mesmo, não. Porque se você buscar, está aqui, Jesus falou, busca o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, o que você e eu temos que buscar é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então significa, Paulinho, que se eu buscar a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, as demais coisas me serão acrescentadas. Eu acredito que a resposta de Paulo é isso sim, porque no verso de número 18, olha o que Paulinho escreve aí, ó, de Romanos 14, 18, olha o que Paulinho escreve. Aquele que deste modo serve a Cristo. Serve a Cristo no ônibus, no emprego, na faculdade, onde você estiver. Aquele que serve a Cristo deste modo. Que modo? Com justiça, com paz e com alegria no Espírito Santo. Olha o que Paulinho escreve. A Deus é aprovado. E se tu é aprovado com Deus, tu tem tudo. E ainda Paulinho complementa aqui, ó. E também é aprovado pelos homens. Ou seja, as pessoas começam a fazer para você sem você pedir. Sem você pedir. Porque é acrescentado. Você não precisa correr atrás para buscar. É acrescentado. Mas ainda na teologia de Paulo, Paulinho também fala algo muito interessante em 1 Coríntios. E eu faço questão também que tu abra lá. 1 Coríntios capítulo de número 4, verso de número 20. Paulinho ele vai falar algo ainda muito interessante acerca do reino de Deus. Ele diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em demonstração de poder. Aí quando tu senta para falar com um crente, irmão, tu tem o poder de Deus na tua vida? Sim. Ontem à noite Deus me revelou isso, Deus. É essa a concepção de poder que nós temos. E veja bem, eu não estou inferiorizando o dom do Espírito. Não coloque palavras na minha boca. O Espírito Santo revela o oculto profundo, sim. O Espírito Santo fala, sim. Só que a concepção de poder que nós temos é essa. É a concepção de movimento. Parece que tem que ter aquele movimento, senão não houve o poder do Espírito Santo. Tem que ter um levantando a mão, outro sapateando e um falando em língua estranha, senão isso não é poder. Se não tiver isso, não é poder do Espírito Santo. A palavra poder usada por Paulo aqui é uma palavra que dá a ideia de dinamite, é dunamis, a mesma que Paulo usa em Romanos 1,16, quando Paulo ele diz assim, ó, porque eu não me vergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra poder é dunamis, que dá a ideia de dinamite, e dinamite é sinônimo de bomba, é sinônimo de explosão. Então quando Paulo diz que o Evangelho do reino de Deus, ele é poder e não sublimidade de palavras. Ele está querendo dizer que quando o Evangelho do reino de Deus ele é pregado, o reino das trevas é bombardeado. É isso que Paulo está querendo dizer. É mais ou menos assim, já que o reino de Deus é alegria, então quando eu falo da alegria, do contentamento, sem eu ver, sem eu perceber, a alegria está bombardeando a tristeza, a frustração.
E a alegria é contagiosa, porque escreveu Salomão que um coração alegre formoseia o rosto. Do mesmo jeito que você contagia com a tua alegria, podemos contagiar com tristeza. A alegria, ela é contagiosa. Enquanto você prega sobre o perdão, que faz parte do evangelho do reino de Deus, então a vingança, o ódio, a omissão começa a ser bombardeado. Mas eu te pergunto, em que momento você escutou um estouro? Em que momento você escutou um alarde? Porque nem sempre o poder do Espírito Santo, ele é manifestado de uma forma que você vê, percebe, mas ele é manifestado de uma forma silenciosa. Enquanto o evangelho do reino de Deus ele é pregado, as coisas vão acontecendo como está acontecendo na minha vida, como está acontecendo na tua vida, onde paradigmas são quebrados, superstições são jogadas por terra, e não precisa de alarde, não precisa colocar na garganta dos outros e empurrar, para que os outros venham a beber como se fosse fel, como se fosse veneno. O evangelho do reino de Deus é a verdade que por si só se impõe. Não é necessário obrigatoriedade. E esse evangelho age quando você deixa o evangelho agir. Quando você é confrontado e percebe que você precisa. Então a bomba de Deus, quando o evangelho ele é pregado, ele é silencioso. Ele vai provocando uma reação no seu interior, ele vai te confrontando e você vai se deparando com a realidade. Então, o que é o evangelho do reino de Deus? O que é o reino de Deus? Ele é poder. Que poder? O poder da justiça, o poder da paz, o poder da alegria, o poder do perdão, o poder do amor. Isto é o evangelho do reino de Deus. Entretanto, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que não só Paulo fala sobre o evangelho do reino de Deus, mas o próprio Cristo também fala sobre o evangelho do reino de Deus. E o Cristo é aquele que inaugurou o evangelho do reino de Deus. E como é que Cristo ele fala e demonstra acerca do evangelho do reino de Deus? E é aí que você não deve ler a Bíblia, você deve estudar a Bíblia, estar atento ao que está escrito lá. A leitura ela é muito vaga, a leitura faz com que você grave muito pouco daquilo que você lê. Você tem que meditar de dia e de noite, tem que cavucar, você tem que procurar descobrir. E quando Jesus ele vai pregar, ele prega de um modo que o seu interlocutor, que o seu ouvinte, ele entenda. Então Jesus ele conta histórias, Jesus conta parábolas, e a parábola é justamente trazer luz a uma realidade, a uma verdade. Então Jesus conta histórias para trazer uma verdade, uma realidade. Jesus sempre começa as suas parábolas assim: o reino de Deus é semelhante a. Como podemos comparar? O reino de Deus está na cara. Jesus deixa na cara: o reino de Deus é semelhante a. Só que a gente só lê. É por isso que as demais coisas não são acrescentadas. Eu passo desapercebido. Aí Jesus em Mateus capítulo de número 20, do verso de número 1 até o verso de número 16, Jesus vai contar uma parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha. Um homem que tinha uma terra, e ali ele produziu naquela terra. E esse homem agora vai procurar trabalhadores, para que possam continuar resgatando a produção e arando a terra. E este homem sai em diferentes períodos do dia. E ele contrata trabalhadores em diferentes momentos do dia. E ele coloca ali um salário para todos. A mesma quantia para o primeiro foi a mesma quantia para o último. Quando chega no final do dia, ele vai efetuar o pagamento. Ele começa pelo último, que trabalhou apenas 1 hora. E quando chega nesse que trabalhou apenas 1 hora, ele dá aquela quantia que foi acertada. Quando chega no primeiro, que trabalhou o dia inteiro, ele também dá aquela quantia que foi acertada, a mesma do último. O que para mim e para você, cristãos ocidentais e capitalistas, isso é um desaforo. Porque como é que pode alguém trabalhar mais e receber a mesma coisa? Isso é capitalismo. No reino de Deus não funciona assim. E essa parábola fala muita coisa. Todos nós somos trabalhadores, não importa o período, o ano, a época, a cultura. Todos somos trabalhadores da mesma seara.
com um único patrão que vai receber o mesmo salário. Esta é uma das traduções da parábola. Só que com certeza, esses que trabalharam do dia inteiro reclamam com o dono da vinha. Aí no verso de número 15, Jesus revela mais uma vez o que é o evangelho do reino de Deus. E no capítulo 20, verso de número 15, nós vamos ver que Jesus então demonstra o que é o evangelho do reino de Deus. E no verso 15 está escrito assim: porventura, não me é lícito o que eu quero. Desculpa, porventura não me é lícito fazer com o que eu quero do que é meu? Porventura, não é lícito eu fazer o que eu quero daquilo que é meu? E o que é o reino de Deus, então, por trás do ensinamento de Jesus? Senão o reconhecimento da soberania divina. O que é? Quando Jesus coloca o trabalhador, o dono da seara, dizendo: eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu, Jesus está dando uma lição para aqueles trabalhadores. O dono aqui sou eu. Quem comanda as coisas sou eu. Eu sou o dono de tudo e eu faço o que eu quero com tudo. Eu, como servo, só tenho que reconhecer. Mas nós vivemos uma onda de cristãos mimados que querem bater boca com Deus. Uma onda de cristãos que querem ficar brigando com Deus. Ainda diz assim: eu não admito Deus. Como se você tivesse o controle sobre os cabelos da tua cabeça. Como se você pudesse acrescentar um palmo na tua existência. Um minuto, uma vida. Nós batemos boca com Deus. Deus, a minha vida é tua, eu entreguei. Está doendo, Deus. Foi arrancado de mim. Está doendo, Deus está machucando. E talvez essa ferida nunca se cicatrize. Mas eu sei que o Senhor é amor, é bom e é fiel em todo o tempo. Eu me submeto à sua vontade. Porque nem todo mundo que aceita Jesus como Salvador o reconhece como Senhor. O que é o reino de Deus, senão o reconhecimento da sua sabedoria? Mas Jesus conta muitas outras parábolas, que poderíamos aqui definir ainda muitas outras coisas. Como a parábola das 10 virgens, 5 que eram prudentes, 5 que não eram, em Mateus capítulo de número 25. E a virgindade fala de pureza, mas a parábola também fala de vigilância. E aí tu e eu, nós fazemos as campanhas, mas não somos vigilantes no que falamos. E depois queremos que Deus faça alguma coisa para nós. Não somos vigilantes, não somos prudentes naquilo que fazemos, e depois queremos, através da campanha, que Deus responda alguma coisa. Irmão, não é vigilância, prudência. Quando vamos para Marcos capítulo de número 4, Jesus compara o reino de Deus como se fosse o grão de uma mostarda, que cresce devagar, é imperceptível, é o que nós chamamos na geografia de crescimento vegetativo. Você não percebe a planta crescer. O exemplo disso é a Lagoinha São Miguel Paulista, que vem para esse salão com 21 pessoas contando como criança. Agora já não é mais 21 pessoas, nós temos agora 50 pessoas, não temos mais 50, temos 100, não temos mais 100, nós já temos mais de 200. E quando foi que cresceu? Ninguém percebe. O reino de Deus vai crescendo devagar, imperceptível. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que Deus está agindo. O fato de você não ver, Deus está agindo. Você não precisa de ver, porque o cristão não anda pela vista, ele anda por fé. Então, quando vamos buscar o reino de Deus, temos que buscar também o reino da mansidão, o reino da calmaria, o reino da paciência. É o que Jesus ensina em Marcos capítulo 4, quando fala desta parábola. Agora eu tenho certeza que você pode perguntar assim para mim: Pastor Rodrigo, mas onde é que está a justiça,
paz, a alegria, a prudência, a vigilância, a generosidade e também a mansidão. Onde é que está ou estão essas características para que eu possa buscar essas características que é o reino de Deus, para que as demais coisas me sejam acrescentadas? Aí Jesus então nos ensina. E aí eu quero que você de novo abra aí em Lucas, capítulo de número 17, verso de número 20, Lucas 17, verso de número 20, verso de número 21. E Lucas escreve as palavras do Cristo quando ele diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência. Tipo assim, inauguração do reino de Deus em São Miguel Paulista. Aí eu patrocino nas redes sociais, aí eu coloco um carro alegórico, um carro de som, e sai para o reino de Deus chegou em São Miguel Paulista, aparência visível. Compartilha aí, irmãos, culto inaugural da nossa igreja. Não precisa de nada disso. Isso é status, isso é coisa de homem. Curte aí, compartilha aí esse negócio aí, não precisa de nada disso. Cresce devagar, a obra é de Deus, é Ele que dá o crescimento. É Ele. Aí Jesus diz: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele está ali na Avenida Rosária, ou está lá na Praça do Forró, ou seja, não tem um endereço, não tem um CEP. É o que Jesus está querendo dizer. Ei-lo aqui, ou lá está. Não tem um endereço. Aí Jesus dá o ultimato. E Jesus diz assim: porque o reino de Deus, Lagoinha, São Miguel Paulista, está dentro de vós. Onde é que está a justiça? Dentro de vós. Onde está a paz? Dentro de vós. Onde está a alegria, a generosidade? Dentro de vós. Irmãos, olha para mim aqui com atenção. É uma escolha viver o reino de Deus. É uma escolha viver na mansidão, na paciência, na justiça, na paz, no amor, no perdão. Porque está aqui dentro. Não está aqui nessas paredes. Não está no jejum, não está na oração, não está no louvor. Não está em nada disso, faz parte. Para a tua solitude e intimidade com Deus. Mas não está nada disso. Está aqui dentro. Quando as situações, porque você e eu temos essa mania: Senhor, me ajude a ser mais forte. Senhor, me ajuda a ter mais paciência com fulano de tal. Você acha que então, se você está pedindo a paciência, você acha que Deus vai permitir que aconteça o que na tua vida? Situações que testem a tua paciência. Se você está pedindo força, Deus vai permitir situações para que você se demonstre forte. Só que você se desaba de novo no choro, na fraqueza, e na irritação, e na vingança, e etc. Quando é que você vai optar por tirar e extrair o reino de Deus de dentro de você? O reino de Deus está dentro de vós. Eu acho que está na hora de pararmos de brincarmos, de sermos crentes, parar de ficar vindo para a igreja apenas. A igreja está onde eu estou. O reino de Deus está onde eu estou. É uma opção. É só assim que Jesus vai voltar. Se continuar com essas coisas que a gente tem vivido no Brasil, vai demorar. Está na hora de nos voltarmos para a palavra do Senhor. E parar de criar fórmulas mágicas, gospel. Nós poderíamos criar até um livro gospel, fórmulas mágicas. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus chegou. O que Jesus está querendo dizer? Eu cheguei, o reino de Deus chegou, a paz chegou. Qual que é a confusão? Vamos apaziguar.
que está acontecendo? Tem corrupção? Vamos provocar a justiça. Está faltando generosidade? Está faltando mansidão? Eu sou a mansidão. Prazer. O reino de Deus está aqui. Soa utópico para você? Para mim, soa muito concreto. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. Então a minha oração é que você opte por tirar, por apertar aquela tecla que tem no nosso subconsciente chamada tecla pause. Quando aquela pessoa, ela provocar você, ao ponto de você perceber que a sua paciência está se esgotando. Então você vai lá nessa tecla chamada pause, aperta ela e busque tirar o reino de Deus naquela situação. Você é embaixador de Deus na terra. Eu oro para que a igreja no Brasil se converta. Eu oro para que tenhamos uma reforma protestante dos protestantes dentro dos protestantes. Eu oro para que sejamos crentes, discípulos de Jesus, emissários do reino de Deus. Que Deus os abençoe.